Boa tarde, amigo. Recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da vida política de Pernambuco, Danilo Cabral, que já ocupou cargos importantíssimos, que hoje é o superintendente da SUDENE. Danilo, você assumiu uma superintendência de um órgão que as pessoas pensavam que tinha acabado, né? Porque há muitos anos não se fala nada de SUDENE, só se fala mal de SUDENE. E se você perguntar a qualquer pessoa o que é a SUDENE, sei lá, é um prédio que tem lá na cidade universitária. Recuperar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste é uma tarefa dura, né, Danilo? Eu digo que é um desafio bom, e eu gosto de desafio, João. Eu cito muito uma frase que Eduardo gostava muito de citar de Dom Helder Câmara, né, que Dom Helder dizia: quanto maior o desafio, mais apaixonante ele é. E eu estou apaixonado por esse desafio já. Em poucos dias que nós estamos na SUDENE, com praticamente 60 dias da nossa posse, né, a gente vê que tem muita coisa a ser feita. E o primeiro passo a ser dado, de fato, é reposicionar a SUDENE. Não raras vezes tem gente que chega para mim: e a SUDENE existe ainda? A maioria das pessoas, ninguém sabe. Porque a SUDENE, ela tinha lá atrás um papel muito presente na vida do Nordeste, né? Quando ela foi criada, a SUDENE tem 63 anos, foi criada por Celso Furtado em 1959, né? E de lá para cá cumpriu um papel muito importante na redução das desigualdades regionais, que é o principal papel da SUDENE, é fazer a mobilização, a integração, a articulação das políticas públicas junto com os atores locais para reduzir as desigualdades. E até o começo ali dos anos 80, 90 até, a gente tinha um conselho deliberativo da SUDENE que era muito forte, os governadores eram muito presentes, tinham grandes debates. O presidente vinha a todas. Isso, o presidente, inclusive, era quem coordenava a reunião, ou o ministro, mas com a presença dos governadores. Com o passar do tempo, duas questões esvaziaram a SUDENE. Primeiro, assim, houve o esvaziamento dos órgãos de planejamento, não foi privilégio da SUDENE. A SUDAN também está assim, que é da Amazônia, a SUDECO do Centro-Oeste está assim também, e outros órgãos de planejamento, eles perderam a sua força. Mas os últimos 4 anos, que foi essa relação tensionada que a gente teve com o governo Bolsonaro, esvaziou ainda mais a SUDENE. O Bolsonaro teve uma relação quase que de inimizade com o Nordeste, brigou com os governadores tiveram que fazer aquele consórcio para poder discutir, que é muito importante. Agora o governo de Minas está no mesmo caminho, né? Para esculhambar com o Nordeste. Pois é, João. Essa semana, né, a gente imaginando que isso a gente já tinha virado essa página, né? Porque acho que as eleições já mostraram, inclusive, que o Brasil deseja uma pacificação. Eu acho que não foi bom para o Brasil o que nós vivenciamos nos últimos 4 anos de muita agressão, tensionamento, intolerância, preconceito mesmo com o Nordeste. E, assim, eu fui surpreendido um pouco com essa fala do próprio governador Zema, né, propondo uma divisão do Nordeste com o Sul e do Sudeste. A questão não é nem formar uma união do Sul e do Sudeste, porque eu acho que é até positivo. Da mesma forma que a gente tem um consórcio do Nordeste aqui, eu acho que é importante ter também os consórcios das outras regiões. Mas nem sem falar mal do nosso. Mas essa é a questão. Ele usou isso para fazer um instrumento de divisão. Deixa eu te dar uma notícia que, assim, que as pessoas não sabem. A SUDENE, ela não é só o Nordeste. Ela representa os 9 estados do Nordeste, mas também Minas e Espírito Santo fazem parte da SUDENE. Depois da Bahia, Minas Gerais é o estado que tem mais municípios presentes na área da SUDENE. Nós temos mais de 250 municípios do norte de Minas, que tem um pouco a mesma natureza geográfica do Nordeste, por isso que ela faz parte da gente, né? Que, inclusive, só deste ano já recebeu 300 milhões de investimentos, frutos de incentivos fiscais dados pela SUDENE. Ou seja, o que a gente precisa é garantir essa unidade. Né? Eu acho que não vai ser mais dividido o Brasil, já está mostrando isso, já foi mostrado isso, que a gente vai avançar. E o Nordeste já mostrou em outras vezes que ele é parte da solução do Brasil. Só para te dar um dado também, nos primeiros 20 anos desse século, ali no começo do governo Lula, do primeiro até 2020, o Nordeste cresceu mais do que o Brasil. O Brasil cresceu 46% do PIB, o Nordeste cresceu 53%. A gente tem aqui 26% da população do Brasil. Ou seja, é uma região muito importante e que não é mais aquele velho Nordeste, porque tem umas pessoas que têm um preconceito e querem sempre olhar a gente como a cara da pobreza, da fome, da miséria, daquela região árida. O Nordeste não é mais isso, João. Nem a SUDENE é aquela SUDENE, mas também o Nordeste hoje é um Nordeste de muitas oportunidades. Né? A gente vê aí que a energia limpa, por exemplo, né? Para falar um tema que é atual, né? A gente tem, quem anda pelo interior, eu sei que tu anda também, a gente tem muito aquelas torres de energia eólica ou placas solares espalhadas aí por esse sertão, pelo agreste, enfim, de todo o Nordeste. Só de energia limpa,
o Nordeste representa 83% de tudo que é produzido no Brasil. Toda a energia limpa do Brasil, 83% está localizada no Nordeste. Só para te dar um dado, fora as outras potencialidades que a gente tem. Então, acho que a gente tem que, nesse momento, eu digo sempre, a gente tem que desarmar os palanques. Passou a eleição, momento de discutir política, de ter, enfim, as diferenças expostas para que o povo decida, é o período da eleição. Agora, terminou a eleição, é hora de cada um trabalhar para mudar a vida do povo. Cada um com o seu papel. É isso que a gente tem procurado fazer na Sudene. Agora, Danilo, você recebeu um empurrão muito grande, que você teve, com certeza, a posse mais prestigiada dos últimos tempos aqui no Recife. O mundo todo lá foi lhe prestigiar na posse. Isso foi um incentivo grande, não foi? Você sentiu que tem gente do seu lado? Eu senti que a gente conseguiu, na largada, como dizia Eduardo também, no arriar das malas, né, mostrar a importância da gente estar junto. Desde 2019, que a gente não tinha uma posse, uma reunião presencial do Conselho Deliberativo da Sudene. Ela estava bem esvaziada. E só naquela reunião a gente tinha a presença de 4 governadores, 3 não puderam ir, inclusive a governadora Raquel, porque foi no final de semana daquelas chuvas. Né? Mas, assim, uma presença não só do Conselho, mas você falou muito bem, assim, no ato da posse, que foi um pouquinho antes. Ali a gente tinha a presença dos governadores, dos prefeitos, né, dos trabalhadores, das universidades, né, da igreja, Dom Saburi estava lá presente também, ou seja, o setor produtivo. Né? Não sei quantos deputados federais, senadores, a esmagadora todos. maioria da bancada de Pernambuco, deputado federal, os 3 senadores, os senadores estavam lá presentes, ou seja, mostrando que eu acho que ali a gente estava dando a largada, eu digo, João, de um reencontro da Sudene com os nordestinos. Né? As pessoas perceberam, elas deixaram de perceber, por conta desse esvaziamento, a importância da Sudene. A Sudene está presente na vida de 60 milhões de nordestinos. Só para te dar um dado, vamos lá. Às vezes as pessoas não sabem o que é que a Sudene está fazendo. A grande obra que se discute hoje no Nordeste brasileiro é a chamada Transnordestina. Né? É aquela ferrovia que foi sonhada durante 300 anos e que Lula, no seu primeiro governo, tirou do papel e que agora ela precisa ser concluída, porque ela vai facilitar todo o escoamento da produção. E Bolsonaro tirou SUAP. Bolsonaro, no apagar das luzes, dia 23 de dezembro, presente de Natal que ele deu a Pernambuco, foi tirar a SUAP desse projeto. Aí agora a gente está colocando novamente SUAP, né, para que a gente termine não só o acesso que vai de Salgueiro ao Porto de Pecém, lá no Ceará, mas que vai de Salgueiro até o Porto de Suape, para a gente integrar toda a região Nordeste. A Sudene é parte dessa obra. 3 bilhões e meio de reais que estão sendo investidos na Transnordestina saem dos recursos dos fundos constitucionais da Sudene. Agora, Lula mandou reativar as obras da refinaria Abreu e Lima em Suape. Sudene vai ter um dinheirinho também para a refinaria? Isso reforça, inclusive, a importância da gente fazer esse trecho da Transnordestina. Suape vai voltar a ter uma dimensão maior, porque Suape não é só um porto. Suape é um complexo industrial. Ali a gente tem quase 200 empresas que estão ou dentro do próprio polo de Suape ou na borda de Suape, né, que todo dia fazem movimentação de carga. E a retomada da refinaria, ela é muito importante e faz parte dessa, enfim, nova política que a Petrobras está fazendo, né, de a gente refinar o nosso próprio petróleo, porque a gente jogava isso lá para fora e terminava comprando mais caro quando retornava. E isso vai gerar expectativa, 30 mil empregos só ali na região do Porto de Suape. Olha, você, a vida toda é assim com Paulo Câmara. A parceria Sudene e Banco do Nordeste está muito firme? Firme. Ela já existia, né? Ela era muito importante porque a Sudene ela tem os fundos constitucionais, a gente está falando em algo em torno de 40 bilhões de reais por ano, que a Sudene tem de recursos que são executados principalmente através do Banco do Nordeste. O principal fundo de investimento da Sudene, que é o FNE, 34 bilhões, é o Banco do Nordeste que opera. Né? E, a partir disso, ele faz chegar desde o micro até essas grandes empresas, como a gente falou aqui. Por exemplo, o aeroporto do Recife, que está sendo reformado, tem 500 milhões lá, que é executado Banco do Nordeste, Sudene, né? E o parceiro privado lá. Ninguém sabe. Ninguém nem sabe, né? Porque você procura, às vezes, lá, não acha nem o nome da Sudene lá. Então, essas obras, elas são importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o Banco do Nordeste é parceiro fundamental. E você sabe da minha relação com o Paulo, que é uma relação Hoje é o aniversário dele, 51 anos, né? Isso. Mas o pai dele morreu no final de semana, não pode ter comemoração. É verdade, né? Na última sexta-feira, né? Enfim, a gente passou até lá para lhe dar um abraço,
né? Mas hoje eu gosto de celebrar a vida, sempre celebrar a vida. Né? Você sabe que eu sempre gostei muito de festa também, de fazer meus aniversários, né? Mas deixo meu abraço. Danado, Fulião, né? deixo meu abraço aqui ao meu querido amigo, meu irmão Paulo Câmara. Ô Danilo, eu olho para sua cara e vejo escrito aqui, educação. Educação é um negócio que está intrinsecamente ligado à sua vida política, né? Na Sudene vai continuar o educador? Vai, João, eu tenho 35 anos de vida pública praticamente. Né? E a passagem mais marcante, sem dúvida alguma, da minha vida foi a passagem pela educação, porque aquilo foi uma coisa que mexeu comigo. Né? Eu digo, carrego na pele hoje a educação. E, claro, eu fui como deputado, fui presidente da Comissão da Educação, militei na pauta da educação. E na Sudene também ela faz parte das nossas estratégias principais. Um dos eixos de atuação do nosso Plano de Desenvolvimento Regional fala da questão da educação. Nós precisamos avançar. O Nordeste avançou. Se você retroagir há 20 anos, a gente não tinha aqui universidades pelo interior como a gente tem hoje. A gente não tinha as referências da educação básica que Pernambuco é. O pessoal de Surubim tinha que vir estudar aqui, em Caruaru, Você né? não tinha oportunidade de ter, porque você não tinha universidade lá. Né? Você ou ia para Campina Grande, ou vinha para Caruaru, ou vinha para cá. Hoje, Surubim tem uma presença da UPE que está lá fisicamente, né, para dar, enfim, acesso ao ensino superior. Mas a gente precisa avançar. Então, nós queremos avançar. E para onde a gente quer avançar, João? Isso é uma questão importante. No Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, a gente quer ampliar essa interiorização. A gente tem 52 cidades nas 11 regiões do estado do Nordeste, os 9 estados do Nordeste, mais Minas e Espírito Santo, que a gente chama de cidades policêntricas. São cidades-polos. Elas cresceram tanto que, quando ela cresce, ela transborda. Aqui em Caruaru, aqui em Pernambuco, por exemplo, tem Caruaru, tem Serra Talhada e tem Petrolina. Essas 52 regiões, ela representa 46% do PIB do Nordeste, 7% do PIB brasileiro e 1/3 da nossa população. O que é que a gente quer? A gente quer induzir as políticas para essas regiões, porque a partir dela a gente consegue desconcentrar. Nós precisamos avançar para garantir o acesso às oportunidades para quem é do interior. Melhorou, mas pode melhorar muito mais. Precisamos desconcentrar o Nordeste, levar esse desenvolvimento para o interior, para o semiárido, que é uma região que lá atrás era visto como um problema também, mas que nesse momento o mundo está olhando também para o Nordeste com muitas oportunidades. Além dessa coisa da energia limpa, porque agora o sol passou a ser uma coisa boa para a gente, como o vento também está transformando o Nordeste num celeiro de energia limpa, o nosso bioma da Caatinga, né, que só a gente tem, né, tem um conjunto de oportunidades ligadas à sua biodiversidade. Então, tem empresas que estão olhando ali determinadas plantas da sua flora, que só tem ali, que veio uma oportunidade para fazer medicamentos, para fazer cosméticos. Por exemplo, a Natura está instalada no semiárido da Bahia, produzindo lá cosméticos ali também. A indústria da farmácia está de olho nessa região. Ou seja, nós temos uma nova oportunidade, né, de transformar o Nordeste e de fazer ele crescer mais do que o Brasil. E tem um tal de hidrogênio verde agora, né? É isso. Essa é a terceira etapa dessa cadeia de energia limpa. O mundo está preocupado com a elevação do clima, né? O mundo está mais quente, descarbonização, ou seja, despoluir o mundo. E aí, por isso, tem uma demanda obrigatória de novas formas de energia. Tirar aquelas dos combustíveis fósseis, como se chama, que poluem muito. Aí isso é feito através da energia que vem da água e do sol. E depois disso, a energia do hidrogênio verde, que é feita a partir das fontes de energia limpa. Ou seja, o Nordeste vai se transformar também num celeiro de hidrogênio verde. Não é só para o Brasil, é para o mundo. Isso é uma coisa estudada, geograficamente estudada. Pelos indicadores que a gente tem aqui na região, o mundo está correndo para cá para fazer investimento em energia limpa. Você tem várias empresas de vários países que já estão hoje presentes no Nordeste explorando a energia limpa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Danilo Cabral, superintendente da Sudene. Danilo Cabral, uma das primeiras coisas que você fez como superintendente da Sudene foi visitar os governadores da área dos estados que a Sudene atua. Os governadores estão sensíveis a esse trabalho seu de recuperar a Sudene? Então, e sabem da importância desse reposicionamento do órgão. Porque quem mais foi vítima do esvaziamento da Sudene foi justamente os estados. A partir do momento que ela perdeu a capacidade de dialogar, os estados, de certa forma, foram penalizados porque não tinha com quem conversar com o governo federal. O consórcio Nordeste foi formado por conta disso. Então, como superintendente, a primeira agenda que eu fiz
foi a Paraíba, por dois motivos, assim, de razões, uma de caráter sentimental, porque a Sudene foi fundada por Celso Furtado, que era um paraibano, e a outra foi para conversar com João Azevedo, que é o governador da Paraíba, que é quem coordena o consórcio Nordeste, para chamar os governadores de volta, né, a participarem do Conselho da Sudene. E essa integração está ocorrendo. Agora, nesse mês que passou mesmo, eu já estive, inclusive, em Brasília, numa reunião do Consórcio Nordeste com o nosso vice-presidente Alckmin, né, onde foi discutida a pauta do desenvolvimento econômico. Ou seja, nós estamos caminhando juntos agora, João. Isso é muito importante, porque a Sudene tem um papel de articulação, de mobilização, e ela tem os instrumentos de financiamento. O consórcio ele é importante e ele deve continuar a cumprir um papel importante na organização da pauta dos governadores, da defesa do Nordeste, como a gente viu agora no ataque do Zema mesmo, ou seja, né, mas determinadas questões só terão desdobramento com a atuação da Sudene, porque é ela que detém os instrumentos. Então, quanto mais integrada a gente tiver, mais a gente vai conseguir transformar. O presidente Lula, ele prometeu que virá para a próxima reunião dos governadores aqui da Sudene, né? Olha, nós estamos trabalhando, né? Acho que o presidente Lula, certamente, em algum momento, ele vai participar, né? A gente já teve uma conversa sobre isso. É simbólico, né? É simbólico. Você falou aqui, relembrou aqui que em outros momentos a gente teve a presença de presidentes participando desse debate. Toda reunião era uma festa aqui. Era. Lá na cidade universitária. Na verdade, João, o que eu tenho dito é o seguinte, é que a presença é muito importante, claro, mas é indiscutível a relação do presidente Lula, né, com o nosso Nordeste. Eu acho que, inclusive, a eleição dele, né, e ele diz isso publicamente, deve ao Nordeste, né, porque foi o Nordeste que deu aquela expressiva votação no ano passado. E ele está fazendo já gesto de retribuição em relação a essa relação com o Nordeste. Você observa a presença do Nordeste dentro do governo de Lula. O Flávio Dino toma conta da Justiça e Segurança, é do Maranhão, né? O Camilo, Educação, é do Ceará, né? O Wellington, que toma conta do Bolsa Família, Proteção Social, é do Piauí, o Jean Paul Prats, que a gente falou aqui de refinaria, é do Rio Grande do Norte, né? Você tem aqui em Pernambuco, você tem Luciana na Ciência e Tecnologia, o André na Pesca, o Zé Múcio na Defesa. E vai ter Silvinho no esporte. Tudo indica que vamos ter Silvinho aí ocupando alguns postos dentro do governo também, que é importante. A gente tem o Renan tomando conta do transporte e tem o Márcio Macedo e o Rui Costa tomando conta da política. Ou seja, o Nordeste está muito presente dentro do governo do presidente Lula, que a gente já esperava. O que é que a gente coloca sempre? A gente tem que agora aproveitar esse grande time, né, e integrá-lo para que essas políticas elas venham para aqui, para a região, de forma mais consolidada. Além da educação, o que é que ele traz saudade do trabalho que você fez como secretário de infraestrutura, não foi? João, eu fui secretário de administração da Prefeitura do Recife, na gestão de João Paulo. Eu fui secretário de educação de Eduardo. Eu fui secretário das cidades também de Eduardo. E fui secretário de planejamento da gestão de Paulo Câmara. Eu digo que a gente teve uma oportunidade, que eu agradeço a confiança de todos esses governadores, né, de a gente poder vivenciar diversas áreas do serviço público. Isso me possibilitou, além da atividade da política, né, porque a gente concilia um pouco essa experiência da política com a experiência da gestão. E dentro da gestão, a gente viu diversas áreas, tanto a área meio como a área fim, né? Então, isso possibilita a gente chegar à Sudene com um acúmulo e uma experiência, né, que, de alguma forma, eu acho que a gente pode contribuir com o Nordeste. Olha, como eu lhe acompanhei vários desses cargos públicos, eu posso dizer que você ouve mais do que fala, né? Eu aprendi assim. Só sei fazer assim, na verdade. Eu não consigo fazer diferente. E é isso que eu tenho procurado praticar também na Sudene. A gente, desde que chegou, eu tenho procurado todos os atores que, de alguma forma, dialogam com a questão do Nordeste. Eu já estive com os governadores, eu já estive com prefeitos, eu já estive na CNI, né, eu já estive com as universidades, ou seja, eu estou procurando, já estive com o setor, com os trabalhadores, né, a gente já esteve com a sociedade civil organizada. Nós estamos procurando conversar, porque é importante reconectar essas pessoas, trazer elas de volta para o diálogo, né? E a partir da escuta a gente acerta mais. Não tem como errar. Se você escutar, você tende a acertar mais. Ô Danilo, a água é o grande problema do Nordeste ainda hoje? É um desafio. Eu troco sempre a palavra problema por um desafio, né? Mas ela avançou muito também. Da mesma forma que a Transnordestina saiu do papel lá atrás com Lula, a transposição também saiu. E ela está num estágio já bastante avançado. O que está faltando da transposição, ela já leva água para 12 milhões de nordestinos que estão no semiárido, ela já leva água para a irrigação, não só naquela borda do São Francisco, mas para várias regiões por onde ela passa também. Ela desenvolve o turismo também. Então, o que é que está faltando agora? Essa semana
que passou, eu estive inclusive na Paraíba. Teve uma reunião lá do ministro Valdez Góes, que é o ministro da Integração Regional, com os 4 governadores de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, para discutir já como vai ser a gestão daquele grande complexo que significa o São Francisco. Quem vai tomar conta de quê ali? Quem vai pagar aquela conta? E foi um passo importante, João, porque isso precisava ser equacionado, porque tem um custo daquilo ali, né? E, além disso, terminar algumas obras complementares que vão estar aí no PAC que o presidente Lula vai anunciar. Na próxima sexta-feira, dia 11, no Rio de Janeiro, no auditório do BNDES, o presidente vai anunciar o novo PAC. Serão 70 bilhões de reais de investimentos públicos. E você vai ver lá, quando for apresentado, só no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, serão 12 bilhões de reais. E quando você abrir esses 12 bilhões de reais, vai ver que tem muita coisa aqui para o Nordeste, para infraestrutura e para a água. Nós queremos concluir de uma vez por todas essas obras complementares para poder fazer chegar água a todo o Nordeste brasileiro. Olha, eu sei que a Sudene tem um problema de quadro, né? Tem um quadro qualificado, mas muita gente se aposentou e nesse período em que ela foi abandonada, nem pensar em concurso. Você pensa em dar uma nova dimensão ao quadro da Sudene? Olha, João, eu já tratei esse assunto, inclusive, com o ministro Valdez, que tem tido muita sensibilidade, não só com a Sudene, como com as outras superintendências, porque o que passa a Sudene, as outras estão vivenciando, somos 3. E um dos problemas que nós temos, dos desafios, é a gente repor quadros. A Sudene chegou a ter, João, 3.500 funcionários. Tinha escritório de representação em todos os estados do Nordeste. Hoje nós somos 170 servidores, dos quais metade, se quiser se aposentar, já tem o direito de se aposentar. Ou seja, nós precisamos garantir novas contratações. E nós colocamos essa pauta já, inclusive, com o ministro Valdez, foi encaminhada, inclusive, para a ministra do Planejamento, Esther, que está analisando isso, né, para que a gente possa fazer essa recomposição, né, para que a gente possa garantir essa massa crítica que o órgão precisa para fazer a formulação das políticas de planejamento e redução das desigualdades regionais. Como é que está a sua relação com a governadora Raquel Lira, com quem você disputou o governo do Estado, mas é bom lembrar que toda essa campanha, se teve uma pessoa ética, foi o senhor Danilo Cabral. Eu não vi Danilo Cabral entrar em vida pessoal de ninguém, ele fez uma campanha basicamente em cima de ética. Como está a sua relação com a sua ex-competidora? João, está bem. Assim, eu, como você me acompanha já há muito tempo, eu faço política debatendo ideias. Eu não faço política agredindo as pessoas, fazendo ataques de natureza pessoal, absolutamente. Terminou a campanha, nós cumprimos a campanha dessa forma, como você disse, né? A gente desarmou o palanque e tão logo eu cheguei à Sudene, depois que eu tive com o João Azevedo, que foi a primeira, a segunda contato que eu fiz foi justamente com a governadora Raquel Lira, justamente para mostrar a Pernambuco, né, que passou o período da eleição, desarmou o palanque, vamos cuidar da vida. E eu tenho tido uma relação institucional muito tranquila, encontrei com Raquel, inclusive, no ato em defesa da Transnordestina, teve um ato muito importante aqui que foi puxado pela Federação das Indústrias, nós estivemos juntos lá, ou seja, tive com ela, inclusive, nesse encontro dos governadores do Consórcio Nordeste, lá em Brasília, semana passada, né, e nós temos nos colocado totalmente à disposição para que a gente possa, onde tiver um interesse de Pernambuco, o interesse do Nordeste, né, que a gente precisa se unir, eu vou estar junto, vou procurar, vou conversar, vou mobilizar. Não vai ter, da minha parte, nenhuma diferença política que fique acima dos interesses do nosso Estado. Agora, você hoje é um líder nordestino, mas é pernambucano. Pernambucano de Surubim, gosto de sempre Surubim, de dizer, né? De Surubim, com muito orgulho da minha terra também. Apesar de você ser uma vergonha de Surubim, porque não pratica vaquejada. Seu pai praticava, mas você não pratica, e Surubim é a terra da vaquejada, né? É verdade, que é agora em setembro, viu? É. Aproveitando aí, ó, convidar aí. Você vai lá? Segunda que eu devo dar um rasante lá, não para puxar o boi, mas para estar presente eu devo estar lá também. Agora, segunda quinzena de setembro, mas seu a pai maior puxava, e mais tradicional vaquejada do Seu pai Brasil. puxava um boizinho, Meu pai né? era puxador de vaca, era vaqueiro também. Mas você nunca... Não. É um esporte muito radical para mim. Agora, nessa sua função, Danilo, tem que viajar muito, né? É isso. Mas, assim, eu gosto disso. Para mim, isso não é dificuldade, né? Quem acompanhava a minha vida, inclusive como secretário ou como deputado, sabe que eu gostava muito de estar pelo interior. Chegava aqui na quinta-feira, pegava o carro, ia para o interior de Pernambuco, só chegava no sábado e domingo. Agora a gente está com a área de abrangência maior. Agora não é só Pernambuco. Agora a gente tem que estar circulando, né, por todo o Nordeste, indo muito a Brasília. Né? Mas eu estou muito feliz, João. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Agradeço muito a confiança que o presidente Lula me deu, do ministro Valdez Góes também, né, por a gente assumir essa responsabilidade. E os governadores, né? Os governadores, o apoio que a gente está tendo dos governadores, assim, do setor produtivo, dos O do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi um dos maiores amigos de Eduardo Campos.
Foi. Do Espírito Santo, Renato é um companheiro histórico de muita jornada já também. Enfim, ligou, inclusive não pôde vir para a nossa posse, mas mandou um contato para a gente. Sábado vai ter uma reunião para comemorar o aniversário do seu partido, o PSB, em Gravatá. Você vai lá para se encontrar com o Geraldo Alckmin? É sábado, nós vamos fazer aí 76 anos de história do PSB, né? Que é um partido que tem muitas contribuições dadas ao Brasil, né? Acho que o PSB é um partido que já esteve sempre à frente das grandes lutas do nosso país, né? E acho que é justo que a gente celebre também esse período. Ô Danilo, o Nelson da Master Boy, sabe que a Master Boy, eu fui lá na Master Boy, tem uma placa da Sudene maior do que a da Master Boy. E a Master Boy mandou para você essa bolsa terra, porque às vezes você tem que almoçar lá na Sudene, aí leva a comidinha de casa lá para Master Boy, né? E a Sudene ajuda muito a Master Boy, né? Tem lá a placa enorme. Rapaz, eu queria agradecer a Nelson e pode ter certeza que eu vou fazer bom uso dela, tá? Porque essas bolsinhas são muito boas. Como eu viajo muito também, às vezes dentro do carro também você bota ali um kitzinho e vai ali no meio da estrada fazendo almoço. E ele não levou almoço. para conhecer o frigorífico lá de Conhotinho, não? Não, ainda não. Mas eu vou dizer a ele que ele tem que levar, que é uma né? grande obra, né, que já está mudando a vida daquela região, né? Na verdade, já está presente ali. Não tem mais desemprego lá em Canhotinho. É muito bonito aquilo. Isso é um exemplo de como o interior está se desenvolvendo, né, João? Cidade como Canhotinho, há 20 anos atrás, você não imaginava que uma empresa do tamanho da Master Boy ia se instalar lá. Se foi, é porque houve uma junção do governo municipal, do governo do estado, do governo federal, todo mundo ali deu sua contribuição para que ela pudesse instalar lá. E Nelson tem que levar lá, até porque a Sudene vai dar mais um dinheirinho para ele ampliar lá a Master Boy. Nós queremos agradecer a Danilo, dar os parabéns, que realmente ele está conseguindo ressuscitar a morta Sudene. Ninguém ouvia nem falar e agora está na mídia graças ao trabalho que ele vem realizando. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.